No Batendo Ponto de hoje, Rodrigo Ladeira, vice-presidente de RH, Qualidade, Comunicação da Athena Saúde. Estivemos juntos já no podcast do EBB. Foi divertidíssimo, não? Divertidíssimo, maravilhoso. Que experiência Também, boa. Caio Infante, Léo Kaufmann, nós dois, como que poderia ser? Tocamos fogo no parquinho. Adoramos. Bem, mas quero que todo mundo te conheça. Quem é Rodrigo Ladeira? Pois primeiro, assim, muito obrigado pelo convite, Bia. É uma honra estar com você aqui. Você, para mim, é uma referência aqui em recursos humanos. A gente sempre tem trocas incríveis juntos, né? E é um prazer estar aqui no Batendo Ponto também, que a gente sabe que é um programa que tem sempre um conteúdo muito, muito bacana. Rodrigo Ladeira, né? Sempre difícil falar da gente. Eu sou profissional de 25 anos de recursos humanos, sou psicólogo de formação. Você começou com 2? Comecei com 2, ai, que elogio bom. Exagerei, tá bom, vai. Demorei até a entender esse elogio. Exagerei, tá bom, vai, 7, começou com 7. 7 anos, né? Não, agora eu tô com 48 anos já, né? Comecei com... Eu cheguei nos 50, tô mais velha. Tô quase... Já virei. Eu tô mentor de 50 a mais e tô quase 50 a mais, né? Assim, a data, assim, um período especial da nossa vida, né? Tô adorando bastante. Maravilhoso. Então eu tenho 25 anos. Esse chiado aqui é de Carioca, né? Eu sou originalmente do Rio de Janeiro, apesar de morar em São Paulo desde 2003. Já, né? Então, assim, já estou bastante tempo, mas o sotaque permanece. Psicólogo formado pelo UERJ no Rio de Janeiro, né? E venho 25 anos trabalhando aí em RH em diversos setores diferentes, né? Empresas do mercado financeiro, de saúde, agora mais de saúde, né? Bebidas, tecnologia. Então, a gente sempre empresas de grande porte, experiências diferentes, culturas diferentes, locais diferentes também, né? Isso então, é muito bom. Tem sido um aprendizado bacana pra caramba. E recentemente me aventurando aí bastante nas redes sociais. Tem sido uma surpresa pra mim. Belíssimo resultado. É impressionante. A gente tá com um volume de seguidores muito grande. Assim. Acho que as redes sociais já estão somando aí quase 90 mil seguidores em 4 meses, né? E eu respondo todos, sabe? Eu adoro interagir. Eu acho que essa fase da carreira é uma fase de retribuição. Né? Isso que eu tenho gostado muito, sabe? É de verdade. retribuir, trocar com as pessoas e tá sempre aprendendo com todo mundo, né, Bia? Eu estudei um pouquinho só de antroposofia e, de fato, depois dos 42, a gente entra numa fase de sabedoria que a gente tem, deveria ter melhores escolhas baseado em nossos valores, nas nossas necessidades, nos nossos desejos, mas tem muito a questão de retribuição. Né? E cada vez mais, né? Acho que conforme você vai avançando os setênios, você vai chegar agora no próximo setênio, né? Conforme a gente vai avançando, mais a gente vai avançando nessa questão de retribuição, de impacto de fato, de legado. Então, eu fico muito feliz com você. Está numa curva fenomenal. aprendendo sempre. Mas a gente vai começar a falar de fracasso. Vamos lá. Tudo bem. Faz parte. Como um fracasso, ou aparente fracasso, na verdade, te preparou para o sucesso futuro? Eu acho que assim, não existe carreira de sucesso sem quedas, né? Sem fracasso, Bia. Então, assim, eu tenho vários fracassos que eu listei e aprendi, coloquei no caderninho. Principalmente, você falou uma coisa que é importante, né? Principalmente no início na carreira da gente, né? Assim, eu lembro que eu era um profissional... Hoje ainda sou uma pessoa com energia muito alta, que em certos momentos, se eu não controlar, vira ansiedade. Mas eu era muito mais ansioso quando era jovem. Então, tinha aquela coisa de, de querer vender um projeto no time errado, de ser menos tolerante com as pessoas em volta como deveriam. Então, mais paciência com a equipe. Eu me tornei gerente de recursos humanos com 26 anos de idade. Então, você está muito pronto, talvez, do ponto de vista de QI, mas não necessariamente de quociente emocional também, né? Então, tinha uns erros, assim, de, às vezes, não acertar o timing das coisas, de ser menos tolerante com as pessoas, uma certa impulsividade. Acho que a melhor palavra é essa mesmo, né? E a gente aprende muito com isso, né? Então, eu acho que esse ciclo de você estar aprendendo, né, e trazer esse aprendizado para a evolução da tua carreira faz toda a diferença. Eu busco fazer isso o tempo todo, né? Que bom. Mas tem algum fracasso favorito que você podia compartilhar com a gente? Eu acho que tem fracasso, sim. Por exemplo, teve um projeto, né, numa empresa de bebidas que eu trabalhei, que a empresa estava com um time muito desafiador de resultado naquele momento, né? E eu, com uma ansiedade muito grande de fazer um projeto de cultura, de transformação cultural, de turnaround, eu penso que se hoje, né, até aquela analogia que a gente brinca, se você chamasse o Rodrigo de algum tempo atrás para tomar um café, eu chamaria o Rodrigo daquela época para tomar um café e fala, espera o timing adequado para você vender o teu projeto. Espera o timing adequado para você influenciar as pessoas que você precisa fazer essa transformação cultural, né? E com menos intensidade e profundidade. Alguns projetos te requerem isso. Hoje eu tenho mais essa sabedoria que eu não tinha há muitos anos atrás. Né? Importantíssimo que você comentou. Porque, de fato, assim, você sabe o que dá para fazer, sei lá, ABCD.
Só que tem horas que é só A naquela empresa, né? Não é o momento de AB. Às vezes é AB linha, né? Não é ABCD. Exato. Né? Embora você saiba que poderia ser. Exato. Mas não é hora. Exatamente, exatamente. Acho que isso para mim ficou muito claro, esse aprendizado, sabe, Que legal. Bia? É muito bom, muito bom. Bem legal. Agora, nos últimos anos, tem alguma crença, comportamento, hábito que melhorou mais a sua vida? Ah, sem dúvida. Tem uma analogia até que eu faço, né? Que acho que essa pergunta é muito boa sua. Que tem até um vídeo meu que viralizou, mas eu falei uma coisa muito, muito inconsciente. Quando a gente entra no avião, né? Que a gente colocar a máscara na gente antes dos outros. Um dia eu estava no avião, eu tive esse insight. Eu falei, poxa, realmente, será que eu estou colocando a máscara em mim antes de colocar nos outros, né? Porque se a gente não faz isso no avião, né? Todo mundo desmaia e não dá muito certo. E eu sempre fui uma pessoa que cuidei muito dos outros, né? Você pega, poxa, aquele filho que quer cuidar do pai, da mãe, da irmã e do irmão, aquele funcionário que quer cuidar de todo mundo à sua volta, quer resolver todos os problemas da companhia. Então, eu aprendi muito nesses últimos anos a cuidar tão bem de mim como eu cuido dos outros. Né? Legal. Me perdoar, que eu não dou conta de tudo também, porque eu tenho uma coisa de querer dar conta de tudo, né? Quer ser o melhor pai do mundo, quer ser o melhor filho do mundo, quer ser o melhor profissional do mundo, e é impossível isso, né? Então, assim, são aprendizados que eu tenho trazido nesse último tempo. E tudo que pode afastar também eu dos meus valores, com muita convicção, a gente diz não também. A gente fica mais sábio para dizer não. Né? Inclusive, tinha uma pergunta aqui que eu já vou antecipar, então. Claro, claro. Nos últimos anos, o que você ficou... Nos últimos 3 anos, o que você ficou craque em dizer não? Porque dizer não é importante. Eu acho que tudo que afasta da minha saúde mental, vamos dizer assim, sabe, da saúde física também, né? Eu acho que, para mim, o sucesso de um CNPJ vem de um sucesso de um CPF. Claro. Né? A gente tem que estar forte também. Então, começar a cuidar mais de mim. Então, poxa, aquilo vai me levar num nível de estresse, né, de uma performance que não é mais sustentável, né? E eu tô fazendo, no final do dia, gerando uma fábrica de insucesso. Eu começo a dizer não, tá? Então, poxa, o estresse, às vezes me cercar de pessoas que, poxa, que não vão fazer aquela diferença para mim, né? Assumir um acúmulo de coisas que eu não vou dar conta depois. Então, tudo que me aproxima de um problema, talvez de saúde mental, de um estresse, eu me afasto, né? Eu tento equilibrar bastante esses pratinhos. Ai, que bom. Boas escolhas, então, hein? Boas escolhas. Agora, me diz uma coisa. Na sua carreira, ainda mais que você passou por vários segmentos, provavelmente você recebeu recomendações ruins. Sim. Por exemplo, quando eu migrei de serviço financeiro para varejo, né, tipo assim, aqui as pessoas não são tão intelectualmente diferenciadas, aqui as pessoas... várias besteiras, sim, né? Várias recomendações. No caso aqui eram comentários, não eram necessariamente recomendações, mas as recomendações vinham por este prisma, né? Provavelmente você mudando para bebida, a saúde, teve mais ainda recomendações ruins. Claro que quem deu não achou que era ruim. Sim. Mas você quer comentar alguma recomendação ruim que você recebeu? O fato, por exemplo, de você ser psicólogo no início, existe muito aquele receio, né? De pessoal falar assim, poxa, cuidar para não ser... O termo que se usava muito antigamente, que é abraçador de árvore, esse tipo de coisa. Então, ainda até hoje se fala, né? Tem esse conselho. Tinha esse conselho que era assim, poxa, seja menos humano e mais estratégico. Lá no início da carreira, né? E, para mim, é um conselho totalmente... Um grande equívoco isso, né? Porque a estratégia bem feita tem um humano por trás. Né? Quando a gente pergunta para CEOs, né? 50 CEOs numa sala, pergunta, se tem problema de vendas? Metade levanta a mão. Se pergunta, tem problema na operação? Outra metade levanta a mão. Mas se você pergunta, você tem desafios com gente? Todos os CEOs levantam a mão, né? Então, assim, para mim, o sucesso de uma estratégia de um negócio, ele tem muita base no humano, tá? Então, para mim, era um equívoco que passavam claramente para a minha carreira lá atrás, né? Então, eu mantive esse lado humano muito forte e, lógico, me desenvolvi para falar a linguagem do negócio também, né? Porque, às vezes, a gente fica só com o lado humano também, né? E tá falando numa festa, todo mundo fala inglês, tá falando português ali, ninguém entende nada. Então, falar a linguagem do negócio é fundamental. Sem dúvida. Então, mas esse equilíbrio foi um aprendizado. Pessoas é estratégia e cultura é vantagem competitiva. Não tenha dúvida. Quem não acordou para isso dançou, né? Eu concordo 100%, você está falando. Não é? Agora, quando você está sobrecarregado ou sem foco, embora você tenha dito não para situações que te coloquem nesse contexto, obviamente, várias vezes, você se encontra nesse contexto de sobrecarga, sim, ou ainda sem foco. O que você faz para voltar ao seu eixo? Bia, é um desafio, né? Eu falo que é sempre um desafio. A gente, poxa, às vezes estou me pegando ali de noite, num final de semana, querendo... Mas eu busco me desconectar.
Eu acho que essa coisa de a gente estar sem tempo, eu tento sempre resolver estando presente onde eu estou de fato. Então, se eu estou com os meus filhos no fim de semana, que é algo que me energiza demais, e à noite, mas eu estou ali 100% com eles. Nada vai me tirar daquele foco, né? Esse final de semana eles tinham uma Olimpíada na escola, eu estava rolando com os dois na grama lá, treinando com eles. Aquilo, para mim, me enche de energia de um jeito que a semana fica, assim, fantástica, incrível, né? Então, eu busco me conectar, tá muito perto de família das pessoas. Os meus testes, assim, né? Eu te falo, os antigos, já MBTI, isso sempre dão extroversão como algo que me energiza. Então, assim, eu gosto de gente. No final do dia mesmo, literalmente, né? Busco entender de gente, porque acho que gostar não é suficiente, mas eu gosto mesmo, sabe? Que gostoso. E família, então, para mim, me energiza absurdamente. Que bom, que bom. Ótimo, então tá fácil. Tá fácil e é agradável para todos. Você voltar ao foco, né? Com tá certeza. todo mundo às junto. vezes eles dão trabalho também. Meus gêmeos lá dão trabalho às vezes, né? Mas energizam Quantos muito anos? mais. Eu tenho gêmeos de 12 anos de idade. 12? O Eduardo e a Rafaela, um casalzinho. Dá trabalho. Dá trabalho. É o maior desafio. Às vezes dá mais desafio que a empresa. O meu já tá com 18, já é outro trabalho. Agora, falando da turma de mais de 18, inclusive, o que você daria de conselho para um aluno brilhante, saindo agora da faculdade e indo encarar o nosso mundão aí corporativo? Acho que tem mudado muito a relação com o diploma, né? Eu falo que o diploma, para uma pessoa, é a porta de entrada. Então, as pessoas buscam muito estudar, ganhar um título, diploma. Mas o que vai fazer diferença na carreira, né, Bia? Assim, você, então, para mim, é uma referência nisso. São as conexões que você realiza, né? É doar o teu conhecimento, compartilhar. Poxa, aprender, desaprender, né? Toda hora, ter essa humildade da gente, tá o tempo todo vendo o novo, né? É tanta mudança, é tanta informação acontecendo no mundo, né? Eu falo assim, há 20 anos atrás, a pergunta se fosse feita, o que é ser um bom líder? Essa pergunta mudou 20 anos depois. Quer ser bom RH? Ela está mudando e daqui a 10 anos vai mudar de novo. Então, para mim, assim, o diploma, ele te traz até a porta. Mas para você entrar, estabelecer bem nessa casa, o que vai te ajudar é realmente tudo isso que eu falei. Poxa, aprender, trocar, experimentar, né? Mobilizar pessoas, né? E estar sempre com essa postura humilde de que vem sempre coisa nova, você tem que estar na tua melhor versão sempre. E é verdade. Que legal, muito bom, muito bom. Agora, tem alguma compra de R$200 ou menos nos últimos meses que deu um impacto positivo na sua vida? R$200, vamos pensar aqui, né? Acho que eu falo, né? Qualquer coisa de R$200, mais de R$200, minha esposa fica de olho em mim, porque se deixar, eu consumo bastante, né? Você gosta do quê? Tecnologia? Gosto de carro, nossa, não, homem não adianta, né? Assim, eu tenho uma paixão por carro, né? É bem mais que R$200? Bem mais que R$200. Mas vamos lá, acho que acho que tem duas coisas para mim que são muito simbólicas. R$200 que eu vejo, eu tentei lembrar da minha mesa aqui de trabalho, né? Tem uma que vem muito forte para mim, eu sou analógico ainda pra caramba. Eu também. Então eu adoro anotar. Putz, eu adoro anotar e esvaziar minha cabeça. Porque eu bom. sou aquela pessoa, cara, tô tomando banho, tô no carro, tenho ideia. Eu preciso esvaziar minha cabeça. Se eu esqueço depois, eu fico lembrando, eu pego o caderninho. Então, meu caderninho, ele é muito anotado. Reunião, tem um caderno lá, o pessoal até brinca já, que é o caderno do Ladeira, que tá sempre anotado, tá do meu lado lá com o loginho da Atena, né? E o segundo, um porta-retrato com a foto dos meus filhos, da minha esposa, assim, né? Porque acho que lembrar deles toda hora, a importância que vai embora, que você tem que desconectar daqui a pouquinho, né? Tudo por eles. Fica do meu lado e eu olho para aquela foto é sempre nova para mim, engraçado, sabe? Olhar para a família, para mim, faz muita... E você falando assim, já vem as imagens também. Vem as imagens, eu tenho um porta-retrato do meu filho, também, que ele... Meu irmão que deu, quando eles fizeram uma viagem, só os meninos da família. E tem no meu quarto tem um grande quadro de fotos preto e branca do meu filho de 0 a 2 anos. Ai, que delícia. Nossa, e eu não canso de ver as mesmas fotos. Traz a gente para outro... Há 16 anos. Não, e traz a gente para outro, sei lá, outro nível de reflexão, né? A gente volta para si. É muito legal essa experiência, muito né? legal, que eu legal. Adoro. E eu também adoro escrever. E ganhei um caderno lindo, lindo, lindo de aniversário da Ana, de uma das empresas que eu trabalho as a service. Lindo, lindo, lindo. E eu adoro journaling, né? E eu voltei a fazer de forma bem feita. Não, e eu tomo bronca do VP de tecnologia, que ele vai sentar na minha mesa lá, ele fala, papel. Ladeira, quanto papel aí? Eu falei, cara, deixa eu com meus papéis. Ele tá lá, não, aqui é o chat GPT. Meu marido é tudo eletrônico. Meu marido, então, para ele também, assim, eu sou um ET. Mas é muito bom, né? Assim, é uma forma de a gente se organizar. Para mim, eu acredito muito na escrita ainda. Não, e assim, eu até tento fazer escrita manual, né? No tablet. Imagina, não tem nada a ver. É diferente, né? É diferente. Não dá. Talvez sinta a mesma coisa. Não dá. Bem,
Você tem o hábito de presentear com livros? Tenho. Tem? Tenho. Livros e vinhos. Ah, muito bom. Bem, já fica a dica, Caio Infantil não bebemos. Olha, então vai ser livro pra vocês, hein? Vai ser livro pra Já vocês. fica a dica, porque eu fui daquela que dei vinho pro Caio Infante. Aí eu Olha. descobri que ele também não bebia que nem eu. Olha só. Mas tudo bem. Pra vocês vai ser livro. Acho que o Léo bebe. Léo, o que você bebe além de vinho? Vamos descobrir, hein, Léo? No RH Summit a gente descobre. Mas vamos lá. Que livros você gosta de presentear? Para mim, assim, para colegas de RH, geralmente tem um livro antigo ali que é os do Patrick Lencioni, né? Ah, que eu amo. Eu adoro. Para mim, cara, eu tem uma perco, forma aí eu bacana. compro. Então, sempre tem algum livro do Patrick Lencioni. Então, tem aquele lá, Os 5 Desafios aqui, para mim É o clássico. clássico. Geralmente eu gosto muito dos livros da Brené Brown, sabe? Que a gente fala muito assim, a coragem de ser imperfeito. Porque acho que esse momento as pessoas estão sendo muito desafiadas a mostrar suas vulnerabilidades, né? E todo mundo que me procura, né? Eu vou falar, a gente que quer RH, trabalha com mentoria, que eu tenho um pé muito forte na psicologia também, que eu estudei lá atrás. As pessoas hoje estão pedindo muito autocuidado, muito essa ajuda. Então, eu tenho buscado muitos livros da Brené Brown ali. Fantástico. Porque as pessoas pararem um pouco de querer dar conta de tudo, né? Acho que esse é o maior desafio, né? A autocobrança tem aumentado, assim, muito pesado nas pessoas. Verdade. Então, acho que puder aliviar isso, acho que é um presente que eu tenho buscado aí. Muito bom, entregar. muito bom. E você acredita que vai ser a última pergunta já? Já? Mas Bia, Você acredita? Eu vou até checar. Vou checar nas minhas anotações o que eu furei. E eu não furei nada. Você acredita? É que o nosso bate-papo é bom mesmo, hein? Sempre flui, né? É Rápido, né? É rápido. Porque a gente não sente o tempo passar. É verdade. Mas vamos lá. Se você tivesse um baita outdoor numa estrada, numa rua que você goste, vai ter sua foto, sua frase. Qual é a frase que você vai estampar nele? Seria um outdoor grande, viu? Porque eu tenho uma dificuldade grande não é de uma ser frase, sintético às vezes. não é uma frase. Pensa que no RH que é um gosta... parágrafo. Nossa, pensa uma pessoa que gosta de falar, né? Mas assim, eu tenho uma frase que eu repito sempre para minha equipe, para as pessoas à volta, que é aquela coisa de a gente buscar ser a melhor pessoa possível e fazer o melhor com o que a gente tem, né? E aí eu complemento ali embaixo falando um pouquinho de que humanidade, para mim, não é soft skill, é superpoder. Eu acredito muito nisso, tá? Que Então, legal. é um outdoor bem grande aqui, né, Bia? Tá bem grande, né? Mas para mim é isso. Pra mim, acho que a gente não pode perder a humanidade da gente nunca, né? E eu lembro que quando eu comecei a falar de liderança humanizada no LinkedIn, algumas pessoas criticaram, falando assim, mas, cara, não existe outra liderança que não seja humanizada. Eu falei, claro que existe. Infelizmente, não é liderança, mas existe pessoas que fazem gestão não humanizada. E isso tem que acabar, porque isso daí já devia ter acabado há mais de 100 anos, né? Não cabe há mais de 100 anos uma coisa como essa, né? E para o futuro, muito menos. Mas, de fato, a gente precisa tanto voltar para o básico. Precisa. E eu adorei que você vai falar de presente no RH Summit. É bem isso. Adorei. Vou falar de presente lá, porque é o que eu acredito mesmo. A gente avançou tecnologicamente, mas a gente não pode perder a humanidade. É uma combinação perfeita que a gente tem que ter agora, né? Porque, de fato, assim, é no presente que a gente vai construir o futuro. E, sinceramente, ninguém sabe, de fato, como vai ser o futuro. Gente, eu tô batendo toda hora. A Isa vai me matar. O Johnny também, mas tá tudo bem. Eles nem vão cortar, nem vão editar. Eu também, batendo na mesa também, já tá aqui. Mas, assim, de fato, acho que a gente precisa voltar para o básico, precisa fazer o básico bem feito, precisa confiar no processo, Sim. Coisa que o tempo nos ensina, né? A sabedoria dos mais 42 nos ensina que, assim, tem que confiar um pouco no processo. E assim, não tem como a gente dar conta do futuro hoje. Vamos dar conta do hoje? Exato. Vamos fazer bem feito hoje? Vamos transformar hoje o que é possível transformar hoje? Não vamos deixar para amanhã. Há 10 anos atrás falavam que a área de recursos humanos ia acabar, né? Com o avanço da tecnologia. E a gente está vendo a necessidade muito maior dela e ela no papel mais protagonista. Então, como a gente vai se atrever a falar do futuro, né? É isso aí. Vamos viver com o presente, aprender muito com esse presente, que tem muita coisa para a gente dar conta aqui. Muita coisa, muita coisa. Bem, assim, queria te agradecer por bater o ponto comigo, foi maravilhoso. O prazer foi meu. Passou super rápido, porque realmente foi um prazer, né, Bia? E, de novo, aqui, acho que para mim é uma honra estar aqui com você. Você é uma referência no mundo de recursos humanos e nossas trocas aqui, para mim, sempre são, assim, incríveis. Então, e aí eu vou dar um jeito da gente colocar rápido no ar para falar, como a gente falou do RH Summit, né? Vamos e a gente vai estar juntos lá no RH Summit. Vamos estar junto, eu vou prestigiar lá, hein? Com certeza. Eu não vou poder te prestigiar, porque eu vou estar ao mesmo tempo no outro palco. Mas, com certeza, depois eu vou
querer saber tudo o que aconteceu nessa mesa que vai prometer, hein? Vai prometer, não. E olha, no tempo que você quiser, vai lá na Arena C Summit, porque vai estar nota 10. Com certeza. Vamos colocar CFO para falar com o CHRO. Vamos colocar Milton Beck para ser entrevistado. Nossa, fantástico, fantástico. Vai ter muita coisa legal, então não passa vou perder por lá. de jeito nenhum. Obrigada. Obrigado a você. Valeu. Valeu.